Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou a professora Mari Gendrame, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano. Hoje teremos conosco o psicólogo Vitor Hugo Castellani Ribeiro. Ele é formado em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco. Ele também é consultor da Pioneer Digital e é responsável pela área de talentos e de gestão de pessoas, cujas principais responsabilidades são recrutamento, integração, desenvolvimento, gestão da informação, gestão de processos e políticas. O tema que o Vitor vai discorrer conosco é a inserção da psicologia nas organizações, um assunto importantíssimo para o mundo corporativo. Vitor Hugo, a palavra é sua e a satisfação é nossa. O prazer é todo meu. Professora Maris, obrigado aqui pelo espaço. De fato, hoje atuo como consultor na Pioneer, acabo sendo frente do time de talentos, o que, como você mesmo disse, né, acaba envolvendo assim, inúmeros chapéus. Acho que a minha atuação ela acaba sendo bem ampla, mas com o propósito principal de ajudar o crescimento e a expansão da empresa, mas tendo aquele olhar, aquele cuidado muito mais para a parte de pessoas. Como você mesmo disse, hoje eu vou estar apresentando um pouco mais sobre o tema da inserção da psicologia em organizações TIL, que acaba sendo um movimento um tanto quanto novo, um tanto quanto recente, mas que acaba falando muito sobre o avanço do nível de consciência que todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres que se relacionam, a gente está presenciando, a gente está começando a tocar, principalmente no âmbito organizacional. Então, vou tomar aqui a licencinha e compartilhar minha tela, preparei uma apresentação para guiar essa conversa. Então, gente, dando início a essa apresentação, eu acho que, antes de qualquer coisa, é bacana poder me apresentar, poder contar um pouquinho assim da minha trajetória e como que eu cheguei aqui onde estou hoje. Sou formado em psicologia, meus estudos eles começaram em 2017, mas tem um ponto que eu acabo gostando de trazer sobre mim, que essa não foi minha decisão inicial. Já cursei 6 semestres de engenharia civil, já estava inserido no mercado de trabalho, mas na busca de um propósito maior referente ao meu trabalho, em como que eu poderia direcionar minha energia, participei assim de um momento bem reflexivo e justamente inspirado por pessoas e o conhecimento de mercado que eu tinha, acabei encontrando, né, a psicologia e vendo ela como uma oportunidade de carreira. Quando eu iniciei lá, não tinha uma noção do que eu gostaria de trabalhar especificamente, o que eu considero que foi muito positivo, porque permitiu que eu pudesse tocar diversas áreas, né, dessa área de atuação. Então, em 2019, acabei participando de um projeto de pesquisas voltados para o neuromarketing, onde a gente acabava fazendo uma análise da possibilidade de se utilizar equipamentos de bioimpedância para adquirir dados anteriormente qualitativos, como, por exemplo, emoções, e transformar eles em dados um pouco mais quantitativos e, assim, direcionar uma tomada de decisão um pouco mais eficiente. Participado desse projeto, também tive a oportunidade de atuar como acompanhante terapêutico no Instituto de Análise do Comportamento Aplicado, IABA, e como acompanhante terapêutico, minha principal responsabilidade era justamente, a partir de programas comportamentais, sociais, prover um maior repertório para crianças com espectro autista. Só que nessa jornada toda, em todos esses meus anos de estudo, teve uma área que eu sempre acabei flertando, que era essa área organizacional. Então, comecei a me dedicar um pouco mais para ter uma atuação mais a nível empresarial, poder estar inserido no mercado de trabalho de fato. Isso em 2020, acabei ingressando como estagiário na empresa Before TI, que é uma fábrica de software aqui de Campo Grande, que é a cidade que eu resido hoje. Como estagiário, entrei para apoiar os processos seletivos, mas acabou que eu me dei muito bem com essa área, comecei a tomar ela como minha, fui efetivado, comecei a abraçar novas responsabilidades,
mas chegou um momento que houve a necessidade de eu buscar uma oportunidade um pouco mais desafiadora, e foi aí que tanto eu encontrei, quanto a Pine também me encontrou. Contextualizando um pouquinho, a Pine, ela é uma empresa multinacional, ela é uma empresa um tanto quanto recente, foi fundada em 2020, com o seu primeiro escritório lá em Nova York, e em meados de 2021, lá por julho, agosto mais ou menos, a gente começou a estudar e começou a se preparar para fazer um movimento de expansão aqui para o Brasil. Eu participo ativamente desse movimento, hoje eu tenho uma atuação, né, como a gente comentou, que acaba sendo bem extensa, não tenho um cargo propriamente definido, mas o meu propósito principal acaba sendo ajudar a construir essa empresa como um todo. Então, isso acaba sendo um pouquinho, né, sobre mim. Acho que esse primeiro ponto de contato é interessante, porque isso acaba refletindo um pouco em como que eu enxergo o mundo hoje, como que eu consigo usar de todo esse meu passado e tentar auxiliar as pessoas a alcançarem um novo nível de consciência com o trabalho. E falando um pouquinho mais sobre, dessa vez, né, agora já entrando um pouquinho mais em específico sobre o assunto aqui em questão, o assunto que vai ser apresentado, eu acho que antes de falar sobre a inserção da psicologia propriamente, ficaria interessante introduzir um pouco mais sobre o movimento TIL. É um movimento que vem sendo estudado nos últimos anos. Existe um autor que acaba sendo referência nesse estudo, que é o Frederic Laloux, e para trazer todo o conteúdo que ele foi juntando ao longo dos anos, ele trouxe um livro que se chama Reinventando as Organizações. Originalmente, esse livro ele foi publicado em 2015, mas em 2017 que ele foi oficialmente traduzido, publicado aqui no Brasil, e ele acaba representando em seu livro uma revolução justamente na maneira como as organizações, como as empresas, elas acabam sendo estruturadas e gerenciadas. E para conseguir dar continuidade nesse assunto, o autor ele acaba fazendo toda uma revisão dos estágios que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, a gente acabou passando. Então, acho que até antes de começar já falando sobre o estágio vermelho, âmbar, laranja, podemos começar falando sobre antes disso, em torno de 100 mil anos atrás, onde vivíamos uma sociedade um tanto quanto tribal. Nós éramos caçadores, coletores, então a única organização que era necessária era de quem ia caçar e quem ia cuidar da tribo. Isso era um tanto quanto simples, mas ainda assim se tinha relações estruturadas, por mais que não com uma complexidade significativa. Mas, há cerca de 10 mil anos atrás, justamente com o crescimento dessas tribos e havendo um número muito grande de pessoas para se organizar, a gente começou a entrar no estágio vermelho de organização. Ela tem sua origem nas comunidades bem mais primitivas e o que acaba tornando ela, né, um tanto quanto básica é justamente que o exercer o poder era justamente com base na força. Então, o mais forte, o mais violento, era quem comandava, né, esse grupo. E esse período, né, de nível de consciência vermelho, por assim dizer, foi replicado, seguiu existindo até pouco tempo atrás. Podemos facilmente, nesse momento, usar como metáfora uma gangue, uma organização criminosa, por exemplo, onde sempre vai existir uma pessoa que tem poder e exerce esse poder para comandar os outros. Só que nós, enquanto seres humanos, fomos evoluindo, fomos atingindo novos níveis de consciência, e o próximo estágio que a gente acabou pisando foi o estágio âmbar, onde a hierarquia ela já não é mais definida pelo poder, e sim pelo status. Então, que posição que você acaba assumindo dentro dessa hierarquia, junto com uma hierarquia um pouco mais definida, também aparece a questão assim, de perspectivas a longo prazo, processos um pouco mais definidos e estáveis, e também a criação de papéis um pouco mais definidos.
Vemos muito isso acontecendo em igrejas, nas Forças Armadas, em uma grande parte das organizações governamentais, e ele começou, né, a existir de fato a partir da Revolução Industrial. Só que nesse momento a gente começou a pisar em um novo movimento, que seria um movimento laranja, onde muito mais do que somente uma hierarquia, o valor principal, a responsabilidade principal é gerar o lucro, onde o foco vai ser o resultado, o foco vai ser em qual que vai ser o desfecho de um processo, de uma ação. Aqui facilmente a gente pode citar as organizações multinacionais que têm um foco exclusivo no resultado. Só que nos últimos anos a gente veio também enxergando a relação com o trabalho de uma maneira um pouco mais significativa. Avançamos, então, para o momento do nível de consciência verde, onde o foco acaba sendo justamente o bem-estar de todas as partes. Não só o colaborador, não só o cliente, mas também a comunidade, e muito vai se falar sobre qual é o propósito que essa empresa ela quer fazer e como que os valores vão acabar norteando esse princípio. Só que a gente também vive num mundo que é muito rápido e hoje em dia o verde ele não é o nível de consciência mais atual. Hoje em dia a gente já consegue encarar o nível teal como não sendo mais atual, porque também ele não é como se fosse uma receita de bolo, algo, né, muito bem definido, e justamente por essa ausência de definição, ausência de um objetivo externo, a gente vai acabar olhando muito mais para o interno. Então, muito mais do que olhar para uma organização microgerenciada, é favorecer um ambiente onde a autogestão ela possa prosperar, e não só pensando no objetivo do negócio ou no objetivo individual, sobre fornecer um momento, fornecer um ambiente onde esses dois movimentos, esses dois impulsos, eles podem se encontrar e potencializar mais ainda todo esse ambiente que tanto a empresa acaba construindo e o colaborador acaba fazendo parte. E entrando um pouquinho mais adentro desse movimento TIL e já pensando um pouco mais em como que a psicologia ela vai acabar se inserindo, tem três ênfases principais que a gente acaba acompanhando um pouco mais de perto, que acaba sendo a autorregulação, e justamente pensando em um ambiente onde as equipes elas têm autonomia para tomar decisões relacionadas ao seu trabalho, e isso sem depender de uma hierarquia de gestão tradicional. Então, em um ambiente onde a pessoa consegue, né, se autorregular, ela regula os esforços, elas regulam a definição de metas, objetivos, como se organizam. Para isso, também é necessária a competência da autogestão. A autogestão ela acaba sendo uma das partes integrais desse movimento TIL, porque tomadas de decisões acabam sendo descentralizadas, as equipes elas são auto-organizadas, e a responsabilidade de tomar decisões relacionadas à sua operação, por exemplo, alocação de recursos, definição de metas, prioridades, acaba sendo responsabilidade da frente. Não existe mais uma gerência por trás para tomar essa decisão para as pessoas. E, por fim, né, acho que um ponto que também vai muito ao encontro desse movimento, que é a evolução pessoal. A gente acaba tendo como um foco significativo o desenvolvimento pessoal e o crescimento dos colaboradores. Então, existe aí a busca por um propósito maior, a gente acaba encorajando as pessoas a explorarem seus talentos, suas paixões. Então, de maneira bem geral, a psicologia ela acaba se inserindo para ajudar as pessoas, a organização, a compreender e apoiar esses três pilares. Mas qual que é a importância da psicologia na organização, de fato, né? Qual que é o seu papel? Acho que vale muito a pena começar falando sobre a motivação intrínseca, por exemplo.
A motivação intrínseca, ela acaba desempenhando um papel fundamental na compreensão e na promoção da própria motivação dos colaboradores. Quando as pessoas elas acabam se sentindo autônomas, competentes e conectadas a um propósito, né, significativo, elas acabam estando mais motivadas. Então, poder estar próximo das pessoas e entender o que de fato acaba motivando elas acaba sendo um papel bem assim valioso dos psicólogos dentro dessa organização. A gente vai também acabar olhando bastante assim, para a comunicação efetiva. Quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala de autogestão, isso está completamente ligado à comunicação. Tomada de decisões descentralizadas envolve uma maior transparência, um maior envolvimento dos grupos, das pessoas envolvidas, e ajudar as equipes a conseguirem se comunicar de maneira mais eficaz e nisso tanto resolver conflitos ou atualizar terceiros sobre o status de alguma tarefa, de algum acontecimento, é essencial e principalmente essa comunicação efetiva permite que as informações elas acabam tendo um fluxo, elas acabam fluindo de maneira mais livre. E também, né, voltamos aqui a falar sobre o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal ele também acaba sendo um valor central e a psicologia, né, do desenvolvimento, do treinamento, está aqui justamente para ajudar as pessoas, tanto líderes, colaboradores, a explorar suas paixões, a explorar suas habilidades, e com o objetivo principal de contribuir para a evolução contínua, tanto da pessoa quanto da organização. Mas, né, a gente pode puxar essa atuação para uma definição um pouco mais específica. Não gosto de colocar atribuições como se fosse um checklist, como se fosse uma lista do que realmente fazemos ou como fazemos, mas existem aí aspectos que a gente pode acabar tocando e justamente com a nossa bagagem acabar se tornando um facilitador. Então, um primeiro ponto que eu acho relevante de se trazer é justamente na promoção da autogestão. Vou falar bastante essas duas palavras, autogestão e autonomia, justamente porque elas são, sim, né, características centrais de uma organização TIL. E a psicologia, ela está ali, né, o papel do psicólogo é de justamente criar um ambiente onde os colaboradores eles têm a confiança e a capacidade de tomar as decisões relacionadas ao seu trabalho. Acho que é muito importante trazer esse direcionamento, então, estimulando a autodeterminação, estimulando a responsabilidade. Existe também, né, a questão de confiar. Hoje, posso falar que existem duas vertentes de como se encarar uma pessoa, de como se encarar um colaborador, um colega, onde a primeira vertente seria aguardar, achar que um colaborador ele vai aguardar qualquer oportunidade para ou dar uma relaxada ou para não fazer alguma coisa. Então, isso vai acabar necessitando de um gerenciamento, de uma proximidade que não é saudável, que demanda muita energia. Por outro lado, existe um outro jeito, né, de se encarar, né, os nossos colegas, os nossos colaboradores, que são como pessoas adultas, responsáveis, cientes das responsabilidades que têm, e que eles vão fazer o que for preciso para finalizar o que eles assumiram. Então, ter um ambiente onde a gente possa confiar nas pessoas e as pessoas confiem na gente, um ambiente onde a confiança ela não é só trazida em momentos de tarefa, mas também a abertura e a segurança para trazer o que está dando certo, o que poderia ser feito de diferente. E também, importantíssimo, como que a gente vai, né, facilitar essa autogestão? Não é simplesmente falando, agora você está solto, você vai cuidar do seu trabalho. Eu acho que justamente em um ambiente onde, por exemplo, eu trabalho em uma empresa multinacional, encontramos aí barreiras como, por exemplo, o fuso horário, encontramos barreiras como a própria linguagem. O que a gente precisa fazer para facilitar todas as relações e todo o entendimento da área
é justamente trazer ferramentas. Então, rituais, encontros semanais ou quinzenais, práticas onde as informações elas sejam trazidas com clareza, pequenas coisas, como, por exemplo, uma comunicação mais proativa, um preparo para uma comunicação mais assíncrona, são ferramentas que nós, enquanto psicólogos, a gente consegue se colocar à disposição para desenvolver e acompanhar as pessoas que trabalham conosco. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e propósito evolutivo, o desenvolvimento pessoal é justamente, né, criar um ambiente onde as pessoas elas consigam crescer, aprender, prosperar e justamente conseguir tornar uma versão delas mesmas cada vez mais forte e mais saudável. Então, a gente sempre vai acabar partindo de uma mentalidade de crescimento, onde é muito importante acreditar que o aprendizado ele é contínuo. A gente sempre vai conseguir fazer coisas novas. Para isso, tá tudo bem errar. Isso também volta um pouco à questão da confiança e como que a gente vai encarar o erro aqui dentro. O erro, ele é uma consequência de algo que foi feito, o que já é muito positivo. Mas dá para a gente encarar o erro como a oportunidade de olhar para esse resultado e entender o que poderia ser feito de diferente, o que funcionou, o que conseguimos aprender a partir disso. Então, existe também não uma permissividade, mas um jeito bem mais leve de se encarar esse acontecimento que é inerente ao ser humano, que é errar. Quando a gente fala sobre o propósito evolutivo, esse acaba sendo o elo que vai unir o propósito das pessoas com o objetivo mais amplo da organização. Então, justamente, a nossa posição é tentar alinhar os valores e objetivos pessoais de cada um, justamente com a visão, né, e missão da empresa. Isso não somente vai aumentar a satisfação no trabalho, como vai também fortalecer o compromisso comum. O ambiente ele tem um poder de regulação muito grande, então os colegas, todos envolvidos, vendo que as coisas estão prosperando, isso vai acabar tendo um sentimento de união, o compromisso ele vai acabar ficando mais fortificado e, por consequência, o negócio pode acabar tendo uma performance mais positiva também. Mas não olhando somente para o negócio, acho que é muito importante, né, quando a gente fala de autogestão, de motivação, a gente ajudar a criar esse ambiente também onde talentos e paixões são identificados, que eles são promovidos e onde a gente ajuda a desbloquear esse potencial humano. E acho que vale até a pena falar, hoje a gente não trabalha com cargos previamente descritos, a gente não trabalha com nomenclaturas fixas. Hoje o que a gente acredita é muito em papéis. Então, entendendo quais são, né, o nosso portfólio de habilidade, o que queremos fazer, como gostaríamos de nos inserir nessa organização. E tendo esse olhar cuidadoso internamente, né, sempre tendo em vista nossos talentos, nossas paixões, tudo isso ajuda com que a organização organicamente vai se movimentando, vai se organizando, sem a necessidade de haver uma posição, né, de chefia, de liderança autoritária. Só que, retornando assim, à questão do desenvolvimento pessoal e o propósito evolutivo, acho que, por fim, é sempre a gente fomentar uma cultura de aprendizado contínuo, seja através de um sistema de carreiras e um plano de desenvolvimento individual, seja por meio de uma partilha de conhecimento já no nível grupal, mas é essencial e fundamental para o desenvolvimento de cada um, a gente ter essa cultura onde o aprendizado ele acaba sendo contínuo e que, novamente, né, os erros são vistos como oportunidade de aprendizado e de crescimento e os funcionários, eles incentivados a buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Uma terceira parte sempre acaba sendo assim, um assunto bem sensível, né, falar sobre lideranças.
E aqui, acho que para começar falando sobre esse tópico, acho muito importante dizer que liderança não é uma posição, liderança não é um cargo, e liderança, a gente acaba vendo liderança enquanto um papel. Então, não é sobre o nível de carreira que você tem dentro da empresa, não é sobre quantos anos de experiência você tem, todos podem, todos não devem, mas todos têm a possibilidade de ser líderes. Então, justamente, as pessoas são responsáveis por aquilo que elas assumem. O que basta é ter a iniciativa, é ter a responsabilidade. E o líder, de fato, não vai ser aquele que vai só falar o que tem que ser feito, né? Isso seria chefiar. Mas o líder, justamente com um espírito inspirador, é uma pessoa que vai conseguir movimentar todo mundo em prol de um objetivo, e justamente com habilidades de persuasão, de honestidade, de transparência. Então, assumir esse papel de liderança é uma das, como que eu posso dizer, uma das características que cada colaborador acaba tendo dentro de organizações TIL. E com isso a gente também consegue puxar, né, a questão da liderança, ela acabar sendo compartilhada. A gente não trabalha com hierarquias tradicionais, acaba sendo um negócio muito mais horizontal, todos acabam sendo colegas. Existem, sim, pessoas com mais bagagem, com mais experiência, mas isso não significa que ela vai ter algum poder em direcionar suas ações, direcionar seus atos de maneira autoritária. Talvez com a bagagem ela consiga, né, trazer algum conteúdo valioso que possa, assim, influenciar em alguma tomada de decisão, mas também não é essa liderança que vai ficar a cargo de tomar decisões. Acho que esse é um ponto que vale a pena deixar explícito também. Mas o que acontece? Em um ambiente horizontal, essa liderança ela vai se basear que cada pessoa vai acabar sendo um líder no momento apropriado. E para poder ser um líder minimamente assim, efetivo, é preciso desenvolver um pouco mais as habilidades de influência, de empatia e principalmente de escuta ativa. Um outro ponto é justamente o empoderamento dos funcionários. A psicologia ela vai estar ali para justamente ajudar a desenvolver a autonomia, ajudar a entregar recursos e confianças para que todo mundo consiga tomar decisões e agir de maneira cada vez mais independente. Isso não significa que a pessoa vai trabalhar sozinha, independente, né, se a decisão ela for tomada individual, ela vai acabar afetando um grupo, e aí a gente volta lá para a comunicação, sempre deixando ela transparente, sempre envolvendo todas as partes. Então, a nossa posição acaba sendo mostrar para as pessoas que, pô, cada um é responsável pelo trabalho que faz, então tá tudo bem, né, você tomar decisões pertinentes ao seu dia a dia, a cobrar ou entrar em contato com pessoas que não necessariamente fazem parte do seu time, sem ter que passar por uma linha de pessoas para chegar até essa outra pessoa. Então, num ambiente flat, existe muito mais essa liberdade. Criação de cultura e valores compartilhados. A psicologia ela também se insere nisso justamente para ajudar a estabelecer quais são esses valores, como que a gente vai fazer isso, e criar um ambiente onde principalmente as pessoas que estão assumindo um papel de liderança, elas sejam orientadas a como passar isso adiante e fazer isso através dos próprios valores. E tudo isso com sempre muito respeito, confiança e responsabilidade. Mentoria e coaching, base também, né, das ferramentas de liderança e no empoderamento. Os líderes e os colegas, eles têm um papel muito ativo e eles podem, sim, né, atuar como mentores e treinadores para ajudar o crescimento do coleguinha, né, e no desenvolvimento contínuo deles. E, por fim, acho que um último aspecto que vale a pena ser trazido é justamente sobre a tomada de decisão. E a tomada de decisão ela vai acabar sendo cada vez mais participativa.
O que é muito bom, né? É sempre muito bom a gente poder ter opinião alheia, só que existe aí sim uma dificuldade que é quanto mais gente envolvida num processo de tomada de decisão, mais difícil encontrar uma resposta. Então, a psicologia ela também acaba se inserindo nisso e atuando justamente com um papel de facilitador. Justamente pelo nosso estudo, a gente acaba tendo um entendimento maior sobre como que grupos funcionam, como funcionam as dinâmicas de poder, como essas dinâmicas de poder acabam afetando as decisões, e com isso a gente vai conseguir ajudar a construir um ambiente onde todos os membros da equipe se sintam confortáveis em poder contribuir. Em um momento de tomada de decisão, acho que também fica muito evidente que, inevitavelmente, conflitos vão acabar surgindo. Então, quando muitas vozes estão envolvidas, a gente precisa saber como lidar com esses conflitos de uma maneira bem construtiva, de uma maneira bem transparente, de uma maneira bem respeitosa. Isso acaba sendo também uma outra atribuição que os psicólogos eles podem ter nesse tipo de ambiente. Retornamos a falar aqui sobre a comunicação efetiva. Então, garantir que as informações sejam compartilhadas de forma clara, que todos os membros tenham a oportunidade de expressar suas opiniões, é muito importante. E pensando em uma questão um pouco mais interna, onde todo mundo se sinta seguro também em poder contribuir, saber que não vai ter nenhum tipo de represária ou julgamento, e sim, toda contribuição ela acaba sendo extremamente valiosa. E, por fim, né, o psicólogo, pela sua bagagem, ele também pode se tornar um facilitador de reuniões. Então, ajudando a criar agendas eficazes, estabelecimento de normas, promoções de ambientes onde todas as vozes podem ser ouvidas, acaba sendo um pouco desse escopo, né, um pouco da onde a gente pode alcançar. Só que, depois de ter falado tudo isso que um psicólogo pode fazer, eu acho que, no fim, a competência mais importante, a nossa atuação mais significativa, mais valiosa, vai ser, de fato, escutar o ambiente. Então, a gente não precisa obrigatoriamente já trabalhar com a tomada de decisão, a gente não precisa começar trabalhando diretamente com os líderes, mas sim escutar e entender o que podemos fazer, com que objetivo, o porquê que estamos fazendo isso, mas que seja de maneira bem sincera, que seja honesta e que, de fato, faça sentido. Como eu disse, isso aqui não é uma receita de bolo, não é um checklist para sair marcando, mas é tentar trazer, né, um nível de consciência para como a gente enxerga a nossa profissão e a nossa posição dentro das empresas. E falando aqui, até falando a verdade, não necessariamente para psicólogos exclusivamente. Acho que esse é um convite que eu gostaria de fazer para todos, né, de justamente olhar para si, olhar para o que faz e buscar o propósito em suas ações. Mas, gente, dando sequência, nem tudo são flores, nem tudo são rosas. Acho que em todo movimento, em toda transformação, vão existir dificuldades, vão existir barreiras. E acho interessante trazer aqui alguns desafios que a gente pode encontrar na tentativa de implementar esse movimento. E o primeiro ponto é, naturalmente, a resistência a mudanças. As pessoas, por natureza, elas têm essa resistência, a gente acaba resistindo a novas práticas organizacionais, por uma questão de economia de energia, acaba sendo muito energeticamente custoso, né, a gente se adaptar a um novo. Muitas vezes vem a preocupação de se vai funcionar, será que eu vou conseguir me adaptar? E isso pode acabar se tornando uma barreira, mas, novamente, entramos aí, enquanto psicólogos, para comunicar os benefícios dessa mudança, trazer as estratégias de maneira mais claras, e acho que é muito necessário dizer que, às vezes, essa mudança ela precisa começar por cima. Então, precisa que alguém
por exemplo, na diretoria, alguém que exerce as posições de liderança, compre essa ideia e consiga levar isso adiante. Uma segunda dificuldade é a criação da cultura de aprendizado. Existe o medo de errar, e esse medo não é facilmente vencido. É necessário a criação de um ambiente seguro, um ambiente transparente, um ambiente saudável, e precisa mitigar esse medo do fracasso. Ele vai acabar sendo um obstáculo na implementação das práticas TIL, porque invariavelmente a gente vai passar por um momento onde não vamos saber como fazer ou o que fazer, e tudo bem. Acho que esse é a grande virada de chave, assim. Não existe uma punição, porque errar é aprender. Uma dificuldade é a questão da comunicação efetiva. Acho que, principalmente em ambientes remotos, onde a gente tem que utilizar de redes sociais para acabar se comunicando, é muito fácil faltar com informações, é muito fácil trazer mal-entendidos. Vai existir também uma resistência em se adaptar a um estilo de comunicação, mas estando próximo, o que nos leva a relacionar com treinamento e desenvolvimento. Eu acho que, né, toda a adoção dessa prática, desse movimento, vai envolver um esforço, vai envolver o acompanhamento, e vai envolver uma participação bem colaborativa, uma inserção bem colaborativa por parte dos responsáveis e de quem também já consegue enxergar o mundo, enxergar o trabalho por essa ótica um pouco mais consciente, digamos assim. E agora, eu acho que só falar, só contar história não adianta. Então, trouxe aqui alguns cases de sucesso para trazer um pouco mais de sustentação a tudo isso que eu trouxe. Então, começando pela primeira empresa, que seria a Buurtzorg. Ela é uma organização de assistência domiciliar justamente para a enfermagem. Então, eles têm uma equipe de enfermagem autogerenciada que justamente presta cuidado de alta qualidade. Qual que foi o papel da psicologia, né, nesse movimento TIL, no movimento da Buurtzorg? Como justamente a gente tem uma posição, uma profissão que vai existir um cuidado, vai existir uma empatia muito grande, a psicologia ela entra justamente na parte de recrutamento e seleção, enfatizando justamente a necessidade de se trazer a empatia, de encontrar enfermeiros que já carregam um nível de autonomia considerável e que isso consiga, né, causar um fit entre os membros da equipe, que isso consiga alimentar uma relação de confiança entre todos eles. Acho legal também contar sobre a Valve. A Valve é uma empresa de videogames que opera sem uma hierarquia tradicional, então as pessoas lá têm liberdade para escolher os projetos que elas querem trabalhar e elas também têm liberdade em entender como que elas acham que elas podem contribuir para os projetos que elas participam. Então, novamente, a psicologia ela acaba se inserindo no momento de ingresso, na parte de seleção dos funcionários, justamente enfatizando a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, da autogestão e da capacidade de trabalhar em equipe. Existe também uma parte um pouco mais cultural, né, dentro desse ambiente, que é estimular muito, né, a utilização de feedback contínuo e uma comunicação muito aberta para se manter a transparência e a colaboração nesse ambiente. Falando sobre a Patagônia, empresa de vestuário, gosto muito dela porque, muito mais do que querer vender peças de roupas, a Patagônia, por si só, ela tem um cuidado com o meio ambiente, ela justamente pensa em práticas renováveis. Então, existe aí um trabalho com muita sustentabilidade e responsabilidade social, que também é um propósito muito digno do movimento TIL, né? Muito mais do que visar lucro, visar simplesmente um contentamento individual, é olhar para
para fora. Que impacto vamos, né, estar causando na comunidade que estamos inseridos? E o papel da psicologia, justamente dentro da Patagônia, é utilizado para criar responsabilidade a esse propósito. Então, os funcionários, eles compartilham dessas visões, desses valores, desse objetivo, e a gente consegue promover a conexão com a natureza e o compromisso com a sustentabilidade de uma maneira bem mais efetiva. Temos aqui, em penúltimo, a Morningstar, que é uma empresa de processamento de alimentos, indo mais especificamente processamento de tomates, que também opera sem uma hierarquia formal, sem a necessidade de ter um microgerenciamento, e os funcionários, eles são responsáveis pelas suas próprias decisões. Então, a psicologia, ela vem aí para ajudar em um outro momento, que é o momento de avaliação de desempenho dos colaboradores, onde, ao invés de ter um movimento assim de baixo para cima, onde simplesmente o chefe, o gestor acaba falando sobre o seu trabalho, existe, na verdade, uma troca mútua entre colegas, entre, né, mentor e mentorado, uma avaliação interna, né? Então, uma autogestão, a gente olhar para nós mesmos, entender como estamos desempenhando, como seria a nossa expectativa. E isso ajuda justamente a promover a autogestão, a responsabilidade e o desenvolvimento pessoal. Por fim, deixei por último as APOS, porque, assim, só contextualizando, as APOS é uma varejista online, ela adotou práticas TIL, né, em sua gestão, e, sendo um pouco mais específico, eliminou os cargos gerenciais, os tradicionais, e justamente pensando, né, no tipo de trabalho e como envolvia o varejo, a psicologia ela foi usada na formação dos funcionários, então nessa parte de treinamento e desenvolvimento, para incentivar a autenticidade e a empatia no atendimento ao cliente. Então, com programas de desenvolvimento pessoal, treinamento em inteligência emocional, foram oferecidos pela equipe de psicologia da Morningstar para ajudar o negócio a prosperar. Mas o que acontece? As APOS, ela deixou de utilizar esse princípio de holocracia, né, de olhar para a organização como um todo e buscar esse propósito tanto individual quanto organizacional, justamente porque o negócio ele avançou. Eles alcançaram patamares que o movimento TIL se mostrou talvez não mais tão necessário. Eu acho que isso que é o bacana também desse movimento. Quando a gente fala sobre escutar o ambiente, escutar um momento que a empresa está, que o time está, também avaliar e dizer se faria sentido, né, a implementação dessas práticas ou não. Então, não foram mudanças que tiveram, né, em relação com o movimento interno da empresa, mas podemos dizer que hoje ela está numa modalidade bem mais laranja, né, naquela pegada mais meritocrática do que, de fato, uma pegada TIL. E, para concluir, eu acho que, de maneira geral, esse movimento TIL ele acaba falando muito sobre propósito, muito sobre se escutar, sobre escutar o ambiente, e como fazer isso da maneira mais leve e mais honesta possível. Não tem uma receita de bolo, isso falando pela terceira vez, mas porque eu acho que é muito importante ressaltar que não existem processos sólidos, não existem processos definidos, não existe um como fazer, o porquê fazer, mas o meu objetivo principal com essa apresentação foi poder introduzir um pouquinho mais desse movimento, tornar ele um pouco mais evidente e que pelo menos eu consiga, né, inspirar, ou pelo menos trazer algum insight para atuações futuras e para novos compromissos. Então é isso, gostaria de agradecer o momento, professora. Sigo à disposição, caso alguém queira entrar em contato comigo, tirar dúvidas, levar essa conversa adiante, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer poder conversar com vocês. Agradeço muito, Vitor, parabéns. Achei que o seu assunto foi muito leve, né? Foi muito gostoso te ouvir.
E eu acredito que é de grande valia para os nossos estudantes, né, para os nossos acadêmicos, porque a questão, você colocou coisas sérias, né, a questão da comunicação efetiva, né, isso é extremamente importante para a gente conseguir a questão da excelência, né, mesmo a questão das equipes, né, da gente não valorizar cargos, postos de trabalho, mas equipes que sejam montadas, por exemplo, por projeto, onde as pessoas são alocadas por suas competências e habilidades, e logo aí vem a necessidade, né, dela saber se comunicar, de se relacionar, porque a toda hora ela está nesse ciclo, né, nessa mudança de equipe, porque na verdade ela é utilizada por suas competências, pelos seus conhecimentos, e aí a comunicação, né, a forma de se relacionar, a questão de se ter maturidade, inteligência emocional, porque, como você disse, dentro das empresas a gente tem conflitos a toda hora, né? E aí esses conflitos eles têm que ser, na verdade, administrados de forma inteligente. Isso Então, mesmo. aqui que você colocou alguns pontos importantíssimos para a construção do nosso profissional, né? Para construir profissionais que estejam atentos à sua forma de se comunicar, na sua forma de pensar, no compartilhamento do seu conhecimento, porque, infelizmente, a gente encontra ainda pessoas muito resistentes que não querem compartilhar o conhecimento por medo de perder status, de perder poder, né? E não enxerga a questão que quando você compartilha, você alavanca a produtividade, você alavanca resultados. Então, assim, ó, adorei a sua fala, adorei o que você colocou, né? Esse fato da motivação intrínseca, né? Porque às vezes a gente fala, ninguém motiva ninguém, mas a gente pode criar ambientes propícios para essa motivação, né? Sim. Então, aí, se tem um ambiente, a motivação intrínseca, ela vem, né? Ela acontece. Então, achei que você foi muito feliz no que você colocou e achei que foi muito bom que você compartilhou conosco. Ai, que bom. Nesse congresso. E assim, em nome do Congresso Internacional, em nome do Unisalesiano, vai meu sentimento de gratidão e falar que a nossa Casa Salesiana está de portas abertas. Quando puder, venha nos visitar. Vou sim. E a gente tem esse momento em outras oportunidades. E que você precisar, estamos sempre à disposição. Com certeza. E eu digo mesmo, minha agenda ela vai estar sempre aberta, seja para levar esse assunto adiante, para talvez conversar sobre qualquer outro assunto, vou sempre me colocar à disposição. Foi um prazer poder participar desse congresso. Então, muito obrigada, tá? Seja muito feliz e participe do nosso congresso também, né? Para você também ver a grandiosidade que esse evento se tornou e o quão, assim, esse mundo online que você mesmo colocou nos possibilitou, né? Esse nosso relacionamento. Isso mesmo, perfeito. Obrigada, viu? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.